Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de Position. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês no canal. Bom, primeiramente, como vocês estão? Semana foi uma semana aí mais conturbada, mercado caindo muito lá fora no feriado, muitas pessoas aí com a expectativa de um novo circuit breaker que não aconteceu. E no final das contas, o mercado ficando mais lateralizado, como nós já havíamos conversado aqui na última semana, não é mesmo? Bom, antes de entrarmos na análise do mercado, eu queria deixar para vocês aqui alguns recadinhos, então vamos para os recados? Primeiramente, galera, eu queria falar para vocês que essa semana eu fiz mais um vídeo do Resumo para Investidores, que é o quadro que eu quero trazer mais vezes aqui no canal. É um quadro aí que eu entendo ser um quadro que é atemporal, né? Então o sujeito que observar esse vídeo hoje e amanhã, daqui a um ano, terá relevância, terá valor. E no vídeo dessa semana eu falei aí do resumo do livro O Jeito Peter Lynch de Investir. Também já havia feito um resumo do livro Iludidos pelo Acaso. E essa semana eu queria perguntar para vocês qual o próximo livro que eu devo fazer o resumo. Então eu trouxe aqui duas opções, que eu acho dois livros bem clássicos que a gente pode fazer o resumo. O primeiro é o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, e o segundo seria aí o Investidor Inteligente. Então, deixem a opinião de vocês, coloquem nos comentários aí qual desses dois livros seria o mais interessante aí para o próximo resumo. Caso você não assistiu nenhum dos dois vídeos, eu vou deixar aí nos comentários o link para esses dois vídeos dos últimos dois resumos, beleza? Bom, o segundo recado é que esse mês eu quero, na verdade, fazer com vocês uma live. Estou pensando em fazer uma live de fechamento, onde vocês poderiam aí tirar as dúvidas de vocês e também fazer aí as perguntas sobre alguns ativos. Isso eu quero fazer no final do mês. Então coloquem aí se isso teria ou não relevância para vocês. Caso tenha coro para esse tipo de vídeo, eu vou fazer aí no final do mês a nossa live de fechamento. Bom, então eram esses dois recados. Por último, eu gostaria de pedir para vocês o like e também não se esqueçam aí de seguir o nosso canal. Bom, e para você que está chegando aqui agora, esse vídeo é dividido em algumas partes, então eu coloco aqui o índice aqui no vídeo. Caso você só tenha interesse em algum assunto específico, você pode navegar com mais facilidade aí pelo vídeo, um respeito ao tempo de vocês também que eu deixo com esse índice criado. Bacana? Bom, então vamos começar a nossa visão aqui do mercado. Vamos começar falando do nosso Ibovespa. Então já está na tela para vocês o Ibovespa, sempre lembrando na escala semanal, atendendo às premissas de position. Vamos observar o movimento deixado nessa semana. E olhem lá, galera, olhem lá o que o mercado deixa de sinal. Um sinal de dúvida, um candle vermelho, em cima da onde? Em cima daquela região que eu havia conversado com vocês, que seria a região mais provável de resistência que o mercado encontraria. Então sim, falei para vocês que essa região aqui deixada por esse suporte, eu vou até fazer essa marcação aqui, e por essa região aqui de resistência, seria uma região aí importante de teste para o nosso mercado. E notem que foi lá exatamente que o mercado foi deixar esse candle de dúvida. Então tivemos essa semana esse candle deixado em cima dessa região. E por que disso? E o importante também é que vocês frisem isso. Região, galera, região de suporte e resistência é uma região, é um espaço de gráfico, não é só um ponto exatamente, lá os 99.851,01, não. É uma região, então a gente pode compreender essa região sendo marcada aqui pelos 100.400 pontos até esse fundo deixado aqui, que seria a região aí dos 95.621. Então temos sim toda essa região aqui como sendo uma região aí importante de resistência para o mercado nesse momento. Então temos, após o mercado subir aí por 1, 2, 3 semanas, o mercado aí sim deixando um respiro, uma região de consolidação aqui próximo dos 100.000 pontos. Curioso, além dessa região de resistência, é lá que passa também aqui, nós temos bem próximo a média de 50 períodos, que já deve adentrar essa área já na próxima semana ou no mais tardar na outra semana. E vamos entender com mais calma esse sinal deixado nessa semana, galera.
temos o quê? O mercado fazendo um descanso aqui. Então o mercado, após subir 1, 2, 3 semanas, deixa esse candle, que é um candle sim de dúvida, não é um candle de cunho tão vendedor assim, apesar de ser um candle vermelho. Nós poderíamos interpretar esse candle de duas formas. Vamos imaginar que você, aí em casa, seja aquela pessoa que gostaria de vender, acreditando que o mercado ainda vai cair mais, por N motivos. Provavelmente você não vendeu aqui, nem aqui, nem aqui, né? Que o mercado subiu aí por 3 semanas, não deixando aí nenhum sinal clássico, nenhum sinal claro de venda. Ou seja, aqui você estaria operando contra a tendência, uma tendência mais de curto prazo do que de longo prazo, mas mesmo assim uma tendência forte de alta. Não podemos menosprezar esse impulso do mercado de 22%. E agora, vendo esse sinal, vendo esse candle vermelho, o que você poderia projetar? Você poderia projetar uma venda ou na abertura do mercado na semana que vem, ou mesmo se o mercado perder a mínima aqui dos 90.800 pontos, com seu stop lá nos 97 mil pontos. E o alvo? O alvo aqui seria um alvo, praticamente, se eu fosse buscar vendas aqui, eu buscaria como alvo pelo menos esse último fundo deixado lá embaixo. Então, teremos aqui um alvo de 24% para o stop aí de 7%. Então teríamos aqui uma relação de risco-retorno aí de mais de 3:1. Seria um sinal bem atrativo para se vender. Sim, temos aqui um ponto importante para vendas. Aqui muitos players poderiam optar em vender com uma segurança de alocação de stops aí mais claros dentro do gráfico. Outro ponto curioso seria o quê? Aquela pessoa, digamos você aposta que o mercado não vai cair, que o mercado aqui, nesse momento, é apenas uma correção e que devemos sim lá buscar lá os 119 mil pontos. Qual seria uma conduta aqui favorável? Caso a pessoa tivesse perdido o ponto de compra do rompimento aqui e viu o mercado subir aí por 2 semanas muito forte. Aqui teríamos, nesse conceito, uma barra única ignorada. Então temos nesse candle deixado na última semana, uma barra aí vermelha, que seria uma barra única caso o mercado venha a romper os 97.700 pontos na próxima semana. Então sim, esse ponto também seria um ponto importante para quem busca novas compras dentro do mercado. Então, observar aqui o rompimento dessa região traria aí mais fôlego para o mercado para a busca lá dos seus 119 mil pontos. Porém, devemos entender que nesse momento e ainda o mercado ainda está dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal. Se nós olharmos o gráfico mensal, nós temos o quê? Nós temos o mercado aí dentro de uma tendência ainda indefinida. Tivemos durante todo esse trajeto aqui topos e fundos ascendentes, agora nós tivemos essas 3 barras de baixa marcando esse fundo aqui, temos a correção, mas não temos ainda a marcação de nenhum topo e fundo dentro desse período. Então sim, o mercado ainda continua dentro de uma tendência indefinida no gráfico mensal. E claro que isso está sendo construído ainda no gráfico semanal, como nós podemos observar aqui. Então essa semana é uma semana aí bem importante, tanto para quem deseja buscar novas compras, tanto para quem deseja buscar novas vendas. E galera, é assim mesmo, a análise técnica, operar pelos gráficos é isso. Se o mercado fizer tal coisa, nós vamos reagir de tal forma. Se o mercado fizer outra coisa, nós vamos reagir de outra forma. Nunca vamos prever nada, vamos sempre tentar reagir aos sinais que o mercado está deixando. Então, por isso é tão importante observar sinais como este. Bacana? Olhando aqui o índice de Small Caps, o SMLL, nós temos o quê? Nós temos aí um sinal mais claro ainda de sinal vendedor. Então, notem como esse candle que está marcado aqui é um candle aí mais vendedor do que o próprio candle deixado pelo Ibovespa. Então, o Ibovespa tem um cunho mais lateral. E aqui nós temos o quê? O mercado veio, busca a média de 50 períodos e deixa lá uma sombra superior e um candle vermelho. Esse candle seria um candle totalmente aceito por qualquer pessoa que buscaria aí vendas. Seria um setup muito clássico aí de vendas no toque da média e o candle de venda agora essa semana. Claro que esse sinal só seria aceito caso na próxima semana, ao meu ver, o mercado venha a romper esse candle para baixo. E aí vamos falar de quem gerou ou quem vem dando as cartas no mercado
nos últimos meses, pelo menos no mercado mundial nos últimos meses, é o mercado americano. Então, observando aqui a Nasdaq, nós temos o quê? A Nasdaq desenhando um rompimento falso. Então, notem, o mercado veio com toda a força para buscar o seu topo histórico e aí atinge o topo histórico, deixa até na semana passada, como eu falei para vocês, um candle que era um candle de continuidade, com sombra inferior, candle verde rompendo a região, mas não era um candle forte, amplo, né? É um candle aí meio chulé. Nós tivemos agora o quê? Nós tivemos um rompimento falso, temos aí a mínima desse candle rompendo aqui a mínima do candle passado, estopando todo mundo que apostou nesse movimento aqui. Então temos essa semana um movimento aí de venda também no mercado americano. Mas claro que isso é o movimento aí do S&P, que aí é um candle que engolfa toda a barra anterior, como nós podemos ver aqui. Então notem, semana passada nós tivemos aí o candle de força, semana retrasada, na verdade, um candle comprador, e essa semana esse candle frustra toda aquela galera que apostava, não, o mercado vai atingir o topo histórico. Olha lá, o mercado simplesmente deixando muito desconforto para quem apostou nesse candle aqui. Foi até estopado quem iniciou compras aqui, né? O mercado chegou a estopar essa galera. Porém, olhando mais amplamente aqui, nós temos dentro do mercado americano no S&P um teste em cima da média de 50 períodos. Então, se olhar no diário, seria aí basicamente uma retomada. Então, o mercado vem, sobe com todo esse pique aqui fazendo essa perna, temos essa perna de correção e aí seria esperado isso daqui, fazendo novamente os zigue-zagues ascendentes dentro do S&P. Mesma coisa deve estar acontecendo no Dow Jones. Então, se observarmos aqui no Dow Jones, nós devemos ter o mesmo cenário, porém o mercado aí fechando abaixo da média de 50 períodos. Então, temos aí sinais diferentes em cada um dos índices americanos. E olhando aqui, mundo afora, vamos olhar aqui a análise um pouco mais macro. Uma coisa me chama a atenção, galera, olhando alguns ETFs de outros mercados, me chama a atenção como o mercado está sincronizado. Então, eu entendo que esse período, essa crise que nós estamos vivendo, o mercado está meio que não dando muita bola para os fundamentos, tanto os fundamentos das empresas no geral, mas também os fundamentos aí dos países. Tanto é que se nós observarmos diversos ETFs, vocês vão ver aí sinais muito parecidos. Então olhem aqui, temos dentro do EWZ, que seria o nosso ETF brasileiro, então seria o Ibovespa, cotado em dólar. Nós temos o quê? Nós temos um mercado aí subindo e sentindo essa região aqui, que foi essa região de fundo, marcada aqui nos 31 dólares. O mercado sente e deixa também uma barra mais vendedora. Mas olha o que eu quero mostrar para vocês, é isso daqui, ó. Observem outros gráficos, vocês vão observar uma certa similaridade com o movimento acontecido em todas as praças. Então, assim, não é possível que todo mundo está precificando igual a mesma coisa, todas as bolsas com o mesmo risco, com a mesma movimentação. Então é muito estranho esse movimento que nós estamos vendo acontecendo desde a crise que começou com um crash lá no mês de fevereiro, depois em março. Olhando aqui, por exemplo, o ETF russo, olhem aqui, nós temos também um candle que engolfa o candle anterior. Qual era o mercado que estava parecido com o brasileiro? Ó, a Índia, muito parecido com a Rússia, então temos o candle que engolfa o candle anterior. Aí temos o Chile aqui, ó, com candle de dúvida, mais um candlezinho aí vermelho, bem parecido com o Ibovespa aqui em dólar. Então notem aqui, um candle bem parecido. Se nós observarmos aqui o Peru, olhem também a similaridade desse candle dos dois mercados. Então, deixa eu ver, acho que caiu a internet, voltou. Bom, então temos aqui mesmo sinal nos dois mercados, bem parecido. Olhando aqui, mercado da África do Sul também, a mesma coisa. Tivemos um movimento muito forte na semana retrasada, agora essa semana um candle de dúvida, mas aí com cunho vendedor, bem parecido com as outras praças. México também, olhem que coisa, México teve a mesma coisa. Olhando aqui, por exemplo, a Turquia, olhem lá, também a mesma coisa. Então notem como todas as praças mundo afora, pelo menos os mercados emergentes, reagindo da mesma forma. E vocês vão ver que louco aqui, se eu colocar para vocês na Europa, vocês vão ver, por exemplo, aqui, olhem a movimentação do ETF que espelha o mercado da Suíça. Temos um candle como esse. Olhem a similaridade do movimento na Suécia.
Se pegarmos aqui também o movimento da Alemanha, notem, não há diferença. Se apagar, por exemplo, o nome, aqui vocês não conseguiriam identificar qual mercado que é, só olhando o gráfico. Então, assim, muito similar, muito igual ao movimento dessas praças. E olhando aqui os mercados mais, um pouco menos evoluídos, um pouco menos, evoluídos não, mas podemos falar assim, um pouco menos importantes, com menos capitalização de mercado da Europa, como Espanha, nós temos o quê? Nós temos um movimento como esse. Se observarmos aqui a Itália, um movimento muito parecido essa semana. Grécia também, outro movimento parecido. Reino Unido, olha o Reino Unido também deixando um sinal igual. E Portugal é um pouco mais forte do que esses outros países aí, mas também o mesmo candle sendo construído essa semana. Então notem que os mercados estão numa sincronia que poucas vezes eu vi na minha história observando os mercados. Isso diz o quê? Provavelmente isso deve acontecer e deve estar acontecendo por causa toda essa enxurrada de dinheiro que os bancos centrais estão jogando no mercado. Então, provavelmente quando é start, os players vão e simplesmente compram risco e o risco vai alocado em todos os países. E quando é para vender, também vendem em todos os países. É um sell-off e o sell-in em todas as praças. Então, não temos aí a questão de fundamentos. Eu poderia falar até para vocês que nesse momento o mercado em si vai aí meio que não dando tanta bola para os fundamentos dos países e os fundamentos aí das empresas mesmo no curto prazo. Isso se dá provavelmente pela expectativa de como vai ser a retomada econômica e como vai ser a abertura econômica nos próximos meses e como todos os mercados vão se comportar, significando que talvez a retomada econômica seja homogênea, né? Então se a crise, se o vírus sumir, se o vírus conseguir ser controlado, todas as praças conseguirão, de uma forma ou outra, voltar e retomar a sua atividade. Caso a gente tenha ainda mais fechamentos, mais períodos aí de lockdown, nós teríamos aí o mundo inteiro sendo afetado de uma forma muito parecida. Essa é a leitura que eu vejo dos gráficos, falando aí dos gráficos dos outros países, tá? E eu queria observar com vocês aqui o ouro. Olhando aqui o ouro, temos no ouro, aqui nós temos um sinal deixado essa semana de engolfo do candle de baixa da semana anterior. Temos aí então o ouro com toda a pinta de rompimento desse ponto aqui, lá dos $165. Aqui eu estou observando o ouro através do ETF, que é o ETF GLD. Esse ETF só dá para ser comprado através do mercado americano e é a opção que eu me exponho através do ouro. Falando isso, essa semana é a semana onde que eu vou fazer mais uma alocação dentro do ouro e também vou fazer mais uma alocação dentro do mercado americano e eu faço isso através de ETFs e eu queria colocar aqui para vocês como fazer isso. Então aqui, para quem não tem conta lá fora do país, serve como opção o próprio ETF brasileiro, o IVVB11, que essa semana aqui deixa mais uma semana de queda. Temos então 5 semanas de queda já dentro desse ETF. É um momento aí que ninguém quer mais comprar, né? O pessoal quer comprar para uma alocação de longo prazo quando o mercado está subindo há 5 semanas, né? Quando o mercado cai há 3, 4 semanas, ninguém quer fazer esse tipo de alocação. Eu não costumo fazer market time para fazer as minhas alocações. E o que isso significa? Que eu não olho como o mercado está se comportando, eu simplesmente, todo mês, eu vou lá e compro um pouco. Então, todo mês eu vou lá e faço uma alocação no ouro, todo mês eu vou lá e faço uma alocação dentro do mercado americano e vou rebalanceando isso conforme a exposição da minha carteira vai subindo ou caindo ao longo dos meses. Então, sim, mas seria aí um ponto importante, um ponto relevante aí para alocações dentro do mercado americano. Devido a essa queda aí, provavelmente nós devemos ter aí um respiro nas próximas semanas dentro do ETF aí do IVVB11. Vamos aí falar um pouco do dólar então para encerrar nossa análise macro. Nós temos o dólar essa semana deixando um candlezinho de retomada após 3 semanas de queda, 3 semanas importantes. E o dólar, galera, eu vou mostrar para vocês como eu estou trabalhando com o dólar. Qual que é a minha visão para o dólar? Vou colocar aqui para vocês, que eu já havia compartilhado algumas vezes, as bandas de Bollinger. Cadê elas aqui? Bandas. Então, vou plotar aqui no gráfico para vocês observarem. Só um minuto que eu tenho que fechar aqui. Deixa eu só configurar aqui o Trade View. Bandas. Agora acho que vai. Bandas de Bollinger. Olha lá. Então, a minha visão era o quê? A minha visão no gráfico mensal, como eu compartilhei com vocês no fechamento do mês passado,
era que o dólar estava aí fechando fora da banda e esse sinal deixado era um sinal relevante aí de correção dentro do dólar. E a minha visão agora seria o dólar ir lá buscar essa região aqui dos 4,27 dólares, reais, né, por dólar. Então, deveríamos esperar o mercado vir a tocar essa região, que é a região de suporte, e é também onde passa a mediana aqui das bandas de Bollinger. Um cenário mais vendedor seria apostar lá numa queda do dólar lá para os R$ 3,16. Aí seria uma queda muito expressiva, né? Não acredito que o mercado tenha forças para ir lá embaixo, mas essa correção vindo aqui para os R$ 4,20, R$ 4,30 faria todo sentido na minha leitura, legal? Então esperaria aí mais algumas semanas de queda no dólar, apesar desse sinal deixado aqui essa semana ser um sinal aí de retomada da tendência, mas eu ainda acredito para uma queda no dólar para as próximas semanas. Essa é a minha leitura para o dólar. Indo falando rapidamente aqui do Bitcoin, deixa eu só apagar essas bandas aqui. Bitcoin continua lateral e eu espero aqui no Bitcoin esse rompimento dessa região aqui para uma sinalização de longo prazo dentro do Bitcoin, como eu já falei para vocês em todos os outros vídeos. Então vamos aqui para os ativos que eu tenho dentro da minha carteira, os ativos que eu tenho aí exposição atualmente. Falando aí do primeiro ativo, que é a Magazine Luiza, que foi na semana passada um dos responsáveis pela minha carteira não ter performado tão bem, e essa semana aí acontece ao contrário, né? O mercado deixando aí uma barra de retomada, que coloca em xeque todo mundo que vendeu aqui, e eu acredito que existe um desconforto tremendo de quem entra vendendo o Magazine Luiza e até mesmo quem encerra as operações dentro desse ativo. Porque vamos observar no passado como foi complicado, né, vender esse ativo. Então existe aqui, o pessoal que deve entrar vendendo esse ativo deve entrar já com os dois pés atrás, né? Daí qualquer movimento já deve falar, pronto, ferrou, deixa eu encerrar as operações. E é isso que essa semana o mercado deixa novamente. Então temos aí, semana retrasada, um candle que daria toda a sombra de ser esse movimento, um rompimento falso, só que essa semana temos novamente a volta dos compradores para o ativo. Então essa semana esse candle aqui é todo a cara de um candle de continuidade da tendência, que seria até um ótimo ponto de compra para quem ainda não fez nenhuma exposição ou desejaria aí se expor mais a esse ativo. Uma compra aqui nos R$ 65,19 e aí o stop lá nos R$ 58,93. Essa seria a conduta que eu faria dentro desse ativo. Claro que eu não vou fazer, porque eu já tenho uma exposição bem relevante dentro de Magazine Luiza, então dentro da minha gestão não dá para colocar mais compras dentro desse ativo. Então falamos aí de Magazine Luiza, vamos falar aqui de SLC3 e esse foi um ativo que não vingou, né? Esse foi um trade que não foi para canto nenhum. Então tivemos aqui, deixa eu só arrumar aqui, só um momento que eu desconfigurei toda a minha tela aqui e perdi meus índices, mas acho que eu já consigo voltar. Muito bom, voltei. Bom, falando aí de SLC3, nós tivemos aqui essa compra que eu fiz lá nos R$ 23,59 e foi uma operação que não foi para canto nenhum. O mercado até chegou a subir bem aí por algumas semanas, mas degringolou tudo, né? Caindo a 1, 2, 3, 4 semanas. Simplesmente na próxima semana eu vou colocar meu stop da operação de curto prazo aqui nos R$ 22,30 e o stop da operação mais longa fica lá ainda nos R$ 19,67, mas dá toda a cara, toda a pinta de stop dentro de SLC3. O ativo perdeu muita força aí durante as últimas semanas. Falando em força, aí ao contrário disso, vamos falar aí de BTOW3, que é um ativo que eu tenho uma expectativa muito boa, porque sem sombras de dúvidas, esse é o ativo com mais força nesse exato momento no mercado. E sim, ativos com mais força nós devemos esperar o quê? Que os ativos continuem a subir, continuem a sua tendência de alta. Então, não me surpreende, após esse ativo ficar lateralizado aí por 1, 2, 3, 4 semanas, cozinhando todo mundo aqui que comprou, essa semana esse ativo aí simplesmente rompe esses
1, 2, 3, 4 candles, fazendo uma nova máxima e aí abrindo espaço para a continuidade da tendência de alta dentro de BTOW3. Sigo aí com a minha posição comprada nela. Outro ativo com muita força nesse exato momento é a Via Varejo. E Via Varejo faz essa semana um candle que eu gosto muito, um candle que eu acho muito bacana de ser operado, que é a barra única ignorada. Então temos, após o mercado subir, notem, vamos contar aqui quantos candles verdes tiveram desde esse candle vermelho aqui. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ufa, 9 semanas de alta. 9 semanas de alta dentro de Via Varejo. E aqui, normalmente, a média do mercado, as pessoas falariam o quê? Meu Deus, esse ativo pede uma correção, esse ativo tem que cair, já subiu demais. Porém, é um dos ativos mais fortes nesse exato momento no mercado. E eu ficaria muito atento a esse rompimento aqui, que é o rompimento dos R$ 15,74, com o stop aqui nos R$ 15,49. Sim, temos um stop aqui mínimo, um stop de, estamos falando aí de um stop de cerca de 8%, para talvez, quem sabe, esse ativo conseguir aí romper essa região de resistência, entrar em topo histórico novamente, e aí, quem sabe, fazer um outro movimento como esse daqui, que foi aí um movimento de cerca de 263%. Aí, a maior parte das pessoas falam que esse tipo de coisa é impossível, esse tipo de coisa não acontece, esse tipo de coisa não vai acontecer. Mas, galera, eu até concordo que, estatisticamente falando, a probabilidade maior seria esse ativo corrigir e ficar de lado, ou até mesmo cair aí por algumas semanas. Porém, esse tipo de movimento, esse tipo de perna, esse tipo de movimento é o tipo de movimento que muda o patamar do investidor, que muda a carteira do investidor no ano. Então, devemos sim estar muito atentos a esse tipo de rompimento, mesmo sendo um trade mais arriscado, mesmo sendo um trade que exige aí controle muito rígido da alocação, do stop, é o tipo de operação que me chama muito a atenção, esse tipo de candle dentro de Via Varejo. Só seria mais perfeito se nós não tivéssemos essa região aqui de resistência, aqui logo tão próxima aqui desse candle. Se tivéssemos aqui simplesmente em topo histórico, seria aí um setup, uma situação perfeita dentro de Via Varejo. Falando em ativos fortes, vamos falar aí de mais um, vamos falar aí de Local Web. E que beleza, né? Local Web que eu falei tanto aqui no canal, que eu comentei tanto com vocês, vai seguindo aí de forma muito positiva, de forma muito bacana. Tivemos aqui desde o ponto de compra, esse ativo já evoluindo aí cerca de 19% em 3 semanas, movimento bem legal, e aí também dá toda a pinta aí de seguir o seu movimento dentro da sua tendência de alta, dentro de Local Web. Então, ativo novo, ativo com IPO recente, temos apenas a média de 10 períodos aqui para dar uma condução, mas segue em topo histórico, não temos patamares de preços no passado, bem positivo esse movimento em Local Web. Falando em movimentos positivos, temos também aqui em Camil. Camil, tivemos essa semana uma barra vermelha que também é acionada, que foi esse candle aqui. O mercado subiu muito forte e essa semana faz outro candle vermelho. E outro candle vermelho que poderia ser enquadrado como uma barra única ignorada, que também é um sidebar, barra pequena dentro de barra grande. Traria aí também um setup muito possível, um setup muito bacana aí para quem ainda não tem posições dentro de Camil. Camil também é um dos ativos mais fortes nesse momento do mercado. Voltando aqui, pessoal, eu tive um problema aqui, o computador deu uma travada, então voltando, eu estava falando com vocês de Camil, eu vou falar de Card System, que é a última operação que eu tenho hoje em carteira. Falando de Card System, nada de novidade aqui, o mercado essa semana faz uma máxima acima da máxima do candle anterior, dando aí toda a expectativa de o mercado vir a buscar lá os R$ 15,98. E é esse o tipo de operação que eu bato sempre na tecla com vocês, pessoal. Mesmo o mercado estando difícil, o mercado estando mais
complicado ser operado, nós sempre vamos ter aí ativos performando melhor que o mercado. Então, esse tipo de operação, esse tipo de ativo que nós devemos buscar na nossa carteira. Falando agora em destaques, eu vou falar com vocês de VEG. VEG temos essa semana o quê? Temos essa semana um candle que é uma barra única ignorada. Parabéns aí para quem acertou. Temos aí um candle que pode ser, na verdade, uma barra única ignorada, por enquanto é uma barra única, né? Uma barra vermelha, após 2 semanas de alta. Isso seria ativado caso o mercado consiga, na próxima semana, romper os R$ 46,00 e aí R$ 46,59. O que me deixa mais desconfortável em VEG é o quê? É a proximidade com o topo histórico. Então temos o topo histórico na região dos R$ 50, é um número redondo e além de tudo é o topo histórico. Então isso não me deixa muito aí a fim de comprar e alocar risco em VEG nesse momento, mas não tira esse candle como sendo um candle aí com todo o cunho de ser um candle de alta, caso o mercado na próxima semana consiga romper os R$ 46,82. Vamos falar de Kepler. Kepler essa semana de novo ameaça romper aqui o topo nos R$ 30,86, que abriria aí a simetria para Kepler lá nos R$ 46,28. Minerva, temos aí Minerva por meio da BIF3, lateral aí por 4 semanas, 5 semanas na verdade lateral, nesse momento nada a se fazer, só observo. Temos a Sinqia também, eu estava bem atento a Sinqia essa semana, porém o mercado não ativa esse candle aqui, não rompe, na verdade até vai e cai, faz um candle de baixa essa semana, por enquanto aí Sinqia bem lateralizada, sigo aí observando esse ativo. E temos aí, por último, Lame, que foi a Lojas Americanas, Lame 3, que foi um ativo dos mais sacanas aí dos últimos meses, né? Foi bem pilantra a Lojas Americanas, por quê? Nós falamos lá aqui no vídeo desse rompimento, que era um rompimento desse candlezinho aqui, que foi ativado aqui, porém o mercado foi e estopou na mesma semana quem acabou fazendo compras em Lame. E aí logo depois disso o mercado simplesmente dispara, rompendo aí o topo histórico, não dando nenhuma bola para isso, e aí temos aí em Lame continuidade de toda essa longa tendência de alta que o ativo vem fazendo desde então. Bonito sinal em Lojas Americanas. Vamos falar agora do último destaque que eu trago para vocês, e aqui o destaque para quem tem sangue frio, para quem gosta de uma posição mais arriscada. Temos aí o mesmo sinal sendo deixado aqui em Forjas Taurus, né? Agora é Taurus, o que? Taurus Armas, né? Mudou o nome. Então temos aqui uma barra vermelha após esse candle, que foi um candle de ignição, e o mercado descansa essa semana. Seria aí também bem plausível uma compra nos R$ 5,83 em TASA4. Então atenção a esse ativo, porém é um ativo com menor liquidez, é um ativo que costuma dar esse tipo de movimentação aqui, ó. Então notem o ativo que cai em uma semana. Podemos até pegar aqui, ó, ativo que cai em uma semana 36%, ativo que cai em uma semana 56%, ativo que cai em uma semana 12%. Então, atenção com a exposição de risco dentro desse tipo de ativo, galera. Muita atenção. Vou falar agora com vocês dos ativos mais fracos e temos essa semana sinais de venda dentro desse ativo, sinais relevantes. Notem aqui o sinal deixado em IRB. IRB foi um ativo que tentou romper aqui, não consegue, deixa essa sombra superior bem ampla e seria de se esperar IRB por esse sinal voltar a buscar aqui os R$ 6,42, caso o mercado consiga operar abaixo da mínima do candle aqui, que está nos R$ 10,94, candleaço de baixa aqui dentro de IRB, mesmo sinal em Go, olhem isso, olha essa barra deixada em Go essa semana, também chama bastante atenção. Não é o tipo de setup que eu faço, não é o tipo de setup que eu me exponho, mas, cara, é, sem sombra de dúvidas, um sinal importante de venda, um sinal bem importante de baixa dentro desses ativos. Do mais bonito que eu vejo aqui é dentro do CVC. Notem aqui também o mesmo tipo de sinal. Smiles, a mesma coisa. Então, notem esses ativos que eram os ativos mais fracos. Semana anterior, o mercado bombou esses ativos, né, subindo loucamente esse tipo de ativo, e essa semana deixa um candle aí de reversão
mostrando aí força dos vendedores dentro desses ativos. E vou falar agora com vocês, pessoal, dos destaques. Então, vou falar agora com vocês dos ativos mais líquidos, rapidamente dando uma passada aqui em Petrobras. Petro, que nós temos aqui em Petro, o mercado simplesmente foi lá, fechou o gap, deixa um candle de baixa essa semana, cumpriu o objetivo esperado aqui e agora fica mais emboladaço aqui Petrobras, não vejo nada a ser feito. Bancos, olha o sinal deixado aqui em Bradesco. Bradesco simplesmente tentou romper aqui, não consegue, deixando essa sombra superior. Essa semana tenta romper novamente e deixa um candle de venda voltando para dentro da região de consolidação. Então também em Bradesco seria esperado um movimento como esse daqui, a vir testar novamente os R$ 16,80. Itaú consegue romper e ficar fora da zona de consolidação. Então temos aí então um sinal mais bacana, eu diria, do que em Bradesco. Vamos olhar aqui Banco do Brasil também. Então Bradesco se mostrando mais fraco dos bancos. Ambev voltou para aquela região de fundo que a gente havia marcado aqui, até sumiu, estranho, sumiu do gráfico, deixa eu colocar de novo. Ambev, tínhamos essa região aqui que o mercado chegou a romper, aí agora o mercado volta e agora aqui fica lateralizado aqui, com candle de dúvida, assim como a maior parte do mercado. Cielo também é a mesma coisa, podemos estar vendo em Cielo aqui o que? A marcação de um topo, que daria o quê? Daria aqui em Cielo possível novo teste dessa zona de fundo aqui, fazendo um novo zigue-zague descendente em Cielo. Natura operando acima das duas médias em tendência de alta. Temos essa semana uma barra que vocês já sabem, falamos muito dela aqui essa semana, uma barra única que pode ser acionada na próxima semana e aí abrir espaço lá para a busca dos R$ 51,30 em Natura. Vale testando essa linha aqui, essa linha inclinada que nós marcamos aqui, que foi testada uma, duas, volta a ser testada essa semana. Seria aqui também de se esperar na próxima semana um movimento como esse aqui em Vale. Muito embolado esse ativo, bem difícil de ser operado Vale nesse momento. E por último, eu vou falar com vocês aqui das siderúrgicas, deixando também sinais bem claros de venda, galera. Olhem os sinais deixados aqui, por exemplo, em CSN. O mercado subiu de uma perna muito forte e testa o quê? Testa a média de 50 períodos, deixando esse candle, um candle bem claro de venda aqui em CSN, que também seria ativado caso o mercado consiga na próxima semana romper a mínima do candle que está marcada em R$ 10,67 em CSN. Usiminas, mesma coisa, olhem o candle em Usiminas, mesma coisa. E Gerdau também, mesma coisa. Então, no catado aqui no geral do mercado, temos aí boa parte dos ativos deixando sinais aí bem vendedores essa semana. Por isso, eu afirmei e a minha expectativa seria aí do mercado pelo menos corrigir por mais algumas semanas, mostrando força dentro dessa tendência de baixa que o mercado já vem se desenhando desde o crash. Então é isso, galera. Fico por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí do like. Não se esqueçam aí também de seguir o canal. E nos vemos na próxima semana. Um forte abraço para todos vocês. Tenham todos uma ótima, uma excelente semana.